favor, abra só a palavra de Deus em João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu farei a leitura de alguns versículos. Eu vou começar a ler a partir do versículo 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Gostaria que a igreja toda lesse comigo o versículo 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Pedi para o senhor Girson, presbítero Girson, fazer uma oração de adoração, para darmos continuidade ao culto de adoração ao nosso Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, que agradecemos pela ótima lição que tivemos na escola dominical neste dia. E agora te rogamos que esteja nos preparando para sentar à mesa do Senhor, comemorando assim a sua ressurreição. Porque se Cristo não ressurgisse, seria vã a nossa fé. Abençoa, Senhor, este momento de culto, de adoração ao Teu santo nome, e prepara-nos para este momento precioso de participar da ceia do Senhor. Seja com o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra e orienta-nos no Teu conhecimento. Perdoa as nossas faltas e, em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Agora vamos chamar as crianças, né, da UCP. Eles vão cantar um cântico para nós, vamos cantar junto com eles. E também, logo em seguida, eu quero chamar o grupo de louvor, depois das crianças, para nos dirigir com mais 2 cânticos. Vem mais para cá. Bonitinho, né? Vem mais para cá. Isso, mais para cá. Matias. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está
Agora eu convido toda a igreja a ficar em pé e cantar com a gente. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou teu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito obrigado. Agora vamos aguardar o coral que está chegando, tá? Boa tarde, irmãos. Nós começaremos cantando o cântico Poder para Salvar.
próximo será digno é o Cordeiro, digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai.
A igreja pode se assentar. Vamos ler mais um pouco da palavra de Deus? Vamos em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, eu vou ler o versículo 7 e o versículo 8. Êxodo 12, 7 e 8. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Eu vou pedir para a senhora Vilma fazer uma oração de arrependimento. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós agradecemos, ó Deus, por estarmos na Tua casa e por podermos celebrar, ó Deus bendito, a Tua vinda a este mundo, a Tua morte por nós e também a Tua ressurreição. Muito obrigado, ó Deus, por o Senhor nos escolher para fazermos parte do Teu povo. Que bênção maravilhosa, ó Deus, o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, ó Deus bendito, do mais profundo dos nossos corações. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Muitas vezes temos sendo injustos, ó Deus bendito, com a Tua grandiosidade, com tudo que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, ó Pai. Fortalece, ó Deus bendito, as nossas vidas. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, ó Deus, a seguirmos, a testemunharmos e a falarmos também de Ti aqueles que nos cercam muitas vezes, que não Te conhecem, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, e perdoa-nos pelas nossas falhas. Aumenta cada dia a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 260 e nós cantaremos, ficaremos de pé ao som do playback. Este também é o momento de nós podermos trazer nossos dízimos, ofertas, as nossas contribuições até o gasofilácio. E também você que nos assiste tem a oportunidade de também ofertar, dizimar, fazer a sua oferta como você desejar. Se você quiser que essa oferta seja direcionada à construção, você coloque 21 centavos nessa sua oferta, que ela será direcionada à construção. E se você quiser que seja direcionado para os missionários, coloque 31 centavos para que isso possa ser identificado pelo tesoureiro e assim ser direcionado conforme a sua vontade, tá bem? E você pode fazer também através do QR Code, através de Pix. O Pix é o CNPJ da igreja. Então, ao som do playback, hino 260, vamos ficar de pé para cantarmos. Música
pessoas, vencido a Salvador por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Amém. Amém. A igreja pode se assentar? Vou pedir para a Michele fazer uma oração de agradecimento pelos dízimos e ofertas, o que foi contribuído nessa tarde. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos honras, Senhor, e glórias, porque Tu és digno, Pai, de toda honra e toda glória. Te agradecemos, Deus, a oportunidade de estarmos aqui, prestando esse culto, Senhor, a Ti. Pedimos que o Senhor aceite, Deus, a nossa vida, a nossa presença, o nosso louvor a Ti. Senhor, te agradecemos, Deus, neste momento, por esses dízimos e ofertas, Pai, aqui entregue, Senhor, a Ti, para a Tua obra, Deus, para a manutenção, Pai, da Tua igreja. Pedimos a Ti que o Senhor abençoe, Deus, aqueles que irão administrá-lo, Pai, que o Senhor conceda a sabedoria, Deus, para isso. Pedimos também que o Senhor abençoe a cada irmão que pôde, Senhor, entregar aqui tua oferta, teu dízimo. Senhor, que o Senhor esteja, Pai, suprindo a necessidade de cada um, ó Deus, de cada família. Que o Senhor abençoe também aqueles, Deus, que não puderam, Senhor, o Senhor conhece o coração, Pai, de cada um, Deus. Pedimos agora que o Senhor nos traga a palavra, Deus, que ela possa, Senhor, adentrar em nossa mente, em nosso coração, Senhor, fazer morada, Deus, em nós, e que possamos, Deus, praticá-la, Pai, que o Senhor nos ajude nisso, Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra ao pastor. Boa tarde, irmãos. Bom estarmos juntos neste domingo e no calendário litúrgico da cristandade é uma data importantíssima, fundamental. Nós, durante a semana, nós estivemos relembrando o sacrifício de Jesus Cristo. Eu vi lá o devocionário da SAF, que as irmãs estiveram lendo. Eu, pessoalmente, sigo um outro devocionário, tenho um devocionário da igreja, mas, basicamente, durante toda a semana, nós estivemos relembrando a morte de Jesus Cristo. E hoje, o primeiro domingo, chamado Domingo da Ressurreição. Inclusive, um dos grandes motivos porque nós não guardamos o sábado e sim o domingo, porque no domingo o Senhor ressuscitou. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte. Isso traz alegria e esperança para as nossas vidas. Eu quero ler com os irmãos no livro de Hebreus, capítulo 9. Nós damos as boas-vindas também para quem está nos acompanhando pela internet.
Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então, Hebreus capítulo 9. Eu lerei todo o capítulo, é um capítulo relativamente longo, mas é importante. Não será necessário fazer a exposição em detalhes, mas ele é importante para a nossa argumentação. E, basicamente, o livro, por isso que nós faremos a leitura, ele está dividido em duas partes. Os 10 primeiros versículos falam da primeira aliança de Deus com o povo de Israel. Lá no deserto, ele faz um pacto com Moisés, e Moisés celebra esse pacto com Deus em nome do povo. Tem algumas responsabilidades para o povo, e toda a religião, toda a espiritualidade judaica, ela é construída, ela é edificada sobre esses 10 primeiros versículos. A partir do versículo 11, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, de forma interessante, porque normalmente os livros são reconhecidos como santos ou canônicos por sua autoria. E o livro de Hebreus é reconhecido como um livro canônico, mas nós não sabemos quem é o seu autor. Há várias especulações, mas o autor de Hebreus ele tem a preocupação em mostrar o que era a religiosidade, a espiritualidade no Velho Testamento e o que é o cristianismo. O que significa o surgimento de Jesus Cristo, sua vida, sua morte e ressurreição. Isso nós vamos ver a partir do versículo 11. O texto nos diz: ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada lugar santíssimo ou santo dos santos, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias outras cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Então, primeiramente, a leitura desse texto. E devemos relembrar, nós já sabemos disso, que a Páscoa para o judeu, a Páscoa no Velho Testamento, ela significava um livramento de Deus para o povo de Israel. Então, o povo está para sair da terra da escravidão, 400 anos de escravidão no Egito, e Deus dá a ordem para Moisés para chegar aquele que governava o Egito e dizer: olha, deixa o meu povo ir.
e avisá-lo também, olha, se você não deixar, pragas virão sobre o Egito. E, de fato, o faraó não permitia, e Deus foi enviando uma praga sobre a outra. A última praga, uma praga terrível, que seria a praga da morte dos primogênitos do Egito, que estavam no Egito, desde o animal até o filho do faraó. Então, esta era a ordem de Deus, essa era a determinação, e sabemos que o faraó não cedeu de forma alguma. Então, Deus disse, eu vou matar todos os primogênitos do Egito. Uma passagem realmente difícil, desafiadora. E se Deus não providenciasse nada, se Deus não fizesse nada, os filhos dos judeus também iriam morrer. Não é que os filhos dos judeus eram melhores ou estavam protegidos naturalmente. Então Deus disse, olha, para que os seus filhos não sejam mortos, vocês devem sacrificar um cordeiro ou um cabrito, isso era possível, esses dois animais. Vocês devem tomar o sangue do cordeiro, do cabrito, e pintar as suas portas, os seus umbrais, para que de tal forma, quando Deus passar, executando o seu juízo, a sua família seja protegida. Isso para cada família. Então, a Páscoa significa passar sobre, pechá, os judeus falam pecha, e significa, acima de tudo, passar sobre. Ou seja, os primogênitos dos judeus deveriam ser mortos também, mas Deus passou sobre. Deus não feriu os primogênitos por causa daquela marca. E aquela marca simbolizava o sangue de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse nascido, se Jesus Cristo não tivesse sido morto, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nenhum ritual do Velho Testamento faria sentido. O próprio Deus não daria esses rituais, porque Jesus Cristo é aquele que salva os que viveram no seu tempo, os que vieram depois dele, e salva os que viveram antes dele. Então, por isso, os judeus celebram a Páscoa nesse sentido, e, em certo sentido, nós celebramos a Páscoa de uma forma diferente. Porque os judeus não compreendem, não compreendiam o sacrifício de Jesus Cristo. Eu tenho um amigo judeu, meu vizinho, muito querido, e caminhando ontem, eu o encontrei no semáforo, o carro parado, eu caminhando, e eu disse para ele, boa Páscoa. Ele disse para mim, boa Páscoa. E rapidamente eu perguntei, quando é que vocês comemoram a Páscoa? Ele falou, daqui 2 semanas. Ou seja, a Páscoa dele é diferente da nossa Páscoa. Porque a palavra nos diz que quando Jesus Cristo estava celebrando a Páscoa, terceira vez com seus apóstolos, ele tomou o pão, a cerimônia da Santa Ceia, ele tomou o pão e disse, olha, vocês estão vendo o cordeiro que nós estamos comendo, que nós estamos usando na celebração? Estão vendo o corpo desse cordeiro? Na verdade, é meu corpo que está sendo entregue por vocês, por amor a vocês. Vocês estão tomando esse cálice, o sangue do cordeiro foi derramado, porque eles não poderiam comer o sangue, inclusive. Vocês estão entendendo isso? O meu sangue que é derramado em prol de vocês. Então, nesse sentido, a nossa Páscoa nós celebramos diferentemente dos judeus. Os judeus ainda continuam celebrando a Páscoa segundo o preceito do Velho Testamento. Nós celebramos a Páscoa relembrando o livramento que Deus deu lá para os judeus no Velho Testamento, mas nós celebramos a Páscoa já na perspectiva da Santa Ceia, porque tudo aquilo seria símbolo. Então, a morte de Jesus Cristo foi em favor de nós. Hebreus, capítulo 9, inclusive, vai dizer, e a lei dizia também, que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados.
Se o cordeiro não foi morto, as pessoas que pecassem seriam mortas. Então o cordeiro era oferecido como sacrifício no lugar das pessoas. Da mesma forma, a palavra vai nos dizer que Jesus Cristo entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas se Jesus Cristo tivesse morrido, mas não ressuscitado, nós estaríamos vivendo segundo esses 10 primeiros versículos. Porque muitos antes de Jesus surgiram e apareceram dizendo, eu sou o Messias. E alguns até foram mortos. Mas o único Messias verdadeiro era Jesus Cristo, por isso que ele realizou todos aqueles milagres. São chamados milagres messiânicos. Cada milagre que Jesus Cristo celebrava, realizava, ou maioria dos milagres, eram chamados milagres messiânicos. O Messias expulsaria demônios. O Messias iria curar. O Messias iria perdoar pecados. Então, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria mais um profeta, mais alguém que estava ensinando o povo, mas ele não seria o Messias. Porque a profecia seria que o Messias não ficaria morto. O Messias iria ressuscitar. Ele tinha que ser morto, mas ele iria ressuscitar. Então, nós estaríamos vivendo segundo esses 10 primeiros versículos. Na verdade, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nem o Novo Testamento. Nós teríamos somente o Velho Testamento. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos certamente em uma sinagoga. E para que Deus falasse ao nosso coração, para que nós pudéssemos participar do pacto, nós teríamos que viver como judeus, ainda que como sendo gentios. Nós teríamos que nos converter ao judaísmo. Nós teríamos que celebrar tudo aquilo que foi especificado de festas para o judaísmo. Nós teríamos que ter uma alimentação igual à alimentação dos judeus. E se aqui fosse uma sinagoga, as nossas irmãs não estariam aqui. Elas estariam no outro pátio. Estariam separadas por um véu, alguma coisa assim, ou um biombo, estariam lá na galeria, mas não estaríamos juntos, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Na verdade, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos dentro do templo. Nós não estaríamos dentro da sinagoga, porque no templo havia o pátio dos gentios, onde os gentios podiam ficar. Os gentios não poderiam entrar no pátio dos judeus. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos um judeu de segunda categoria. Porque judeu mesmo é o de sangue. Judeu mesmo é aquele que é descendente direto de Abraão. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, não existiria certamente o cristianismo. Não existiriam igrejas. E até hoje, essas cerimônias estariam sendo celebradas. Até hoje, os animais estariam sendo mortos. Até hoje, os sangues estariam sendo derramados. Não estão hoje porque não tem o templo. Mas com o templo, se o templo for restaurado, certamente os judeus irão querer celebrar, porque eles precisam seguir esses mandamentos. Então, essa é a realidade. Por isso que nós celebramos a Páscoa de uma forma diferente. Porque nós compreendemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Hebreus vai dizer também o seguinte, porque no lugar santo, somente os sacerdotes poderiam entrar. No Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote.
É interessante que nós temos uma igreja que construiu um templo imitando o templo de Jerusalém, né? Que é uma ofensa para os judeus. Isso é uma ofensa para os judeus, porque um pastor põe uma roupa como se fosse sacerdote. Biblicamente ele deveria ser proibido, porque sacerdote era só descendente de Arão, só a família de Arão poderia ser sacerdote. Construímos um templo imitando o templo de Jerusalém e a gente adora alguém que os judeus abominam. Nós adoramos o Cristo que é um herege para os judeus, percebe? Então tudo isso era representação, tudo isso indicava, mostrava, apontava para o Messias. Tudo aquilo, Hebreus vai dizer, era uma cópia do que havia nos céus. Eram sombras. Deus mandou construir o templo daquela forma. Deus mandou construir o tabernáculo daquela forma. Deus mandou criar um lugar santo e um lugar santíssimo, porque somente no lugar santíssimo Deus falava com um sumo sacerdote. Mas graças a Deus porque Jesus Cristo ressuscitou. Graças a Deus porque Jesus Cristo venceu a morte. A nossa esperança de uma vida eterna, de uma vida na qual nós estaremos ressuscitados pelo poder de Deus, o mesmo Deus, o apóstolo Paulo diz, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo irá nos ressuscitar um dia. Essa é a nossa esperança da ressurreição. E por isso, a partir do versículo 11, o autor diz, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. A palavra nos diz que quando Jesus Cristo morreu, o véu que havia no templo dividiu-se em duas partes, de alto a baixo. Ou seja, não existe mais lugar santíssimo. Não existe uma representação do lugar santíssimo. Por quê? O que está nos dizendo o autor? Porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Um cordeiro pelos seus pecados, o pecado da sua família. Depois oferecia um bode em sacrifício pelos pecados do povo. Jesus Cristo não. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele entrou no Santo dos Santos. A palavra nos diz que ele entrou na presença do Pai e foi aceito na presença do Pai. E o texto continua nos dizendo, versículo 13 e 14, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificando a nossa consciência de atos que levam à morte, para que servimos ao Deus vivo. Ele diz o seguinte, que aqueles símbolos, aquelas representações, elas produziam perdão de pecados, porque eram ordenadas por Deus, realizadas segundo a vontade de Deus. Mas aquelas cerimônias, aquele cerimonial, não poderia purificar interiormente, purificava exteriormente. Mas Jesus Cristo é aquele que, através do seu corpo, do seu sangue, purifica interiormente. Por isso que nós temos o Espírito Santo. Aquele Deus que se manifestava só no Santo dos Santos, é esse Deus que está comigo hoje. Habita o nosso coração, habita o coração de cada um.
É aquele Deus que você está caminhando, fazendo a sua caminhada, indo para o seu trabalho, levantando, tomando café, e você está conversando com Ele. Você não precisa entrar numa igreja para falar com Deus. Você não precisa procurar um sacerdote para falar com Deus. Porque Jesus, o sumo sacerdote, de uma vez por todas, entrou no Santo dos Santos e realizou uma nova aliança em seu sangue. O versículo 15 nos diz isso. É interessante que nos versículos seguintes, o autor de Hebreus, o autor dessa carta, vai dizer que um testamento, para ter validade, ele precisa que quem fez o testamento morra. Correto? Esse é o normal do testamento. Ninguém pode dizer, não, eu quero os benefícios do testamento, e quem fez o testamento morreu. E a palavra testamento que é usada aqui é a mesma palavra para aliança, é o mesmo termo. Só que neste contexto é traduzido como testamento, porque ele vai dizer o seguinte: quando Deus fez aquela aliança com Moisés, quando fez um testamento com Moisés, ele derramou sangue. Moisés faz o sacrifício e derrama sangue. E o autor vai dizer o seguinte: assim Jesus faz uma aliança conosco. Jesus faz uma aliança com o seu povo. E o que ele derrama? Como é que esse testamento é selado? Pelo sangue de Jesus Cristo. Então, nós temos bênçãos porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Nós temos salvação porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Nós temos proteção porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então, aquelas coisas que eram cópias já passaram. Aquelas coisas perderam seu significado porque o seu significado se completou. Então, aquilo que era sombra se tornou realidade em Jesus Cristo. Por isso que a nossa Páscoa é diferente. Por isso que a cada domingo nós celebramos a Páscoa. Já pensaram nisso? A cada mês, pelo menos, né? Nós celebramos a Páscoa. Nós tomamos do pão, nós tomamos do cálice, anunciamos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo até que Ele venha. Então, hoje, quando nós estamos celebrando mais uma vez a Páscoa cristã, nós temos essa consciência. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Nós cremos pela palavra de Deus que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, aquele que realizou a sua obra para sempre. E nós não precisamos mais realizar rituais para termos os nossos pecados perdoados. Muitas vezes, talvez, pecados tão terríveis e que nós gostaríamos até de realizar um ritual, não é verdade? Porque parece tão pouco, cremos só no sangue de Jesus Cristo, mas não é tão pouco. É o Filho de Deus que deu a sua vida por nós. Ele veio por amor a nós. A história do Velho Testamento e a história do Novo Testamento é Deus nos buscando sempre por amor. No Velho Testamento, nós estamos distantes de Deus, não podemos estar diante de Deus. Certa vez, Moisés pediu a Deus dizendo, mostra-me a tua glória. Ele diz, olha Moisés, lamento informar, mas se você estiver diante de mim, se você me encontrar como eu sou, você morre. Não existe um ser humano que consegue estar diante de Deus, assim como diante do sol. Hein? O sol é tão criado por Deus, é tão poderoso, tão assim espetacular, mas nós não podemos nos aproximar. Assim Deus no Velho Testamento. Ele diz, a minha glória vai passar e você me verá pelas costas, Moisés. E Moisés foi um dos poucos que viu a Deus dessa forma. E aí nós encontramos a singularidade
e a transparência do Novo Testamento quando Filipe diz a Jesus, mostra-nos o Pai. Hein? E qual é a palavra de Jesus? Filipe, eu já estou tanto tempo com vocês e você não entende que quem vê a mim vê o Pai? Então, mesmo nos céus, nós veremos a Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo adquiriu um corpo eterno por amor a nós. E sempre que nós estamos diante de Jesus, sempre que nós conversamos com Jesus, e vai chegar o momento que nós veremos Jesus face a face. Isso é possível pelo sacrifício de Jesus, isso é possível pela ressurreição de Jesus. Então, mais uma vez, nós queremos louvar a Deus, louvarmos o Pai, louvarmos o Filho, louvarmos o Espírito Santo, porque Jesus Cristo morreu, mas Jesus Cristo ressuscitou. E nesta tarde, quando daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia, mais uma vez, nós vamos anunciar que Jesus Cristo morreu, mas Jesus Cristo está vivo, e essa é a nossa esperança. A morte nos traz sofrimento, a morte nos traz tristeza, a morte nos fere, a morte nos machuca. Mas nós temos absoluta certeza, pela palavra, que um dia nós ressuscitaremos. Jesus Cristo é o nosso irmão maior, aquele que ressuscitou primeiro. Mas nós podemos ter consolo em nossos corações, que um dia, pelo poder de Deus, que ressuscitou Jesus, o Messias, nós também seremos ressuscitados pelo poder de Deus. Então, louvado seja o Filho, louvado seja o Pai, louvado seja o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos preparando-nos para a Santa Ceia, vamos ter mais um cântico pela equipe de louvor. E eu convido para estar à frente, logo após os irmãos presbíteros virão à frente também.
Convido os irmãos presbíteros presentes que venham à frente. Eu convido o diácono Fernando, que está de plantão. Fernando, por favor. Queridos, a palavra de Deus nos diz, pelos evangelistas, pelo apóstolo Paulo, que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo: este é meu corpo que é dado por vós. O texto nos diz que, por semelhante modo, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. É justamente isso que Hebreus nos apresentou. Existia uma aliança no Velho Testamento, feito com Israel, feito no deserto, feito com Moisés, mas era uma aliança simbólica, uma aliança representando essa verdadeira aliança que é Jesus Cristo. Aqui também é um símbolo, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mas nós tomamos do corpo, através do pão, tomamos do seu sangue, através do cálice, e nós compreendemos em nossos corações, temos discernimento que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e nós anunciamos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo até que Ele venha. Nós convidamos todos que estão em plena comunhão com a sua igreja, que têm participado da Santa Ceia, que participe também conosco. Eu convido o presbítero Carlos que ore neste momento. Ó Deus, mais uma vez na tua presença, Senhor. Primeiro, lhe agradecendo imensamente, ó Pai, pelo teu único Filho que tu deste a este mundo para nos salvar de todos os pecados, morrendo, mas ressuscitando no terceiro dia, ó Pai. E é isto, Senhor, que nós ficamos agradecidos imensamente por Ele ter vivido, ó Pai. Está vivo, Senhor, está ao teu lado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Senhor, pelas palavras, Senhor, que nós ouvimos aqui essa tarde. Obrigado, Senhor, pelos louvores, Senhor. Por louvor pelas essas crianças, Senhor. Louvor pelos esses jovens em esse conjunto, ó Pai. E que o Senhor continue os abençoando ricamente cada um deles, ó Pai. E agora, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, comemorando, Senhor, a ressurreição, ó Pai. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que foi morto, mas ressuscitou e está vivo, Pai. Pai, muito obrigado por tudo. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e lhe agradecemos com perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
por favor, alguém foi omitido quando servimos o cálice? Disse Jesus: comei dele todos, bebei dele todos. Senhor nosso Deus, querido Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado por teu grande amor. Esse amor que levou a enviar o seu único filho, o seu filho amado, o seu filho perfeito, sem mácula, sem pecado. Levou a enviar Jesus Cristo a morrer por nós. Obrigado porque nós não vivemos mais em sombras, nós não vivemos mais com representações ainda que vindo do Senhor, mas pela fé nós podemos contemplar Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Obrigado porque por tua obediência entrou no Santo dos Santos, inaugurou uma nova aliança com teu povo. Obrigado porque entendemos que perdoa os nossos pecados, nos dá a esperança da ressurreição e intercede por nós junto ao Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque sempre fala de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque ilumina as nossas mentes, os nossos corações, a nossa alma, para entendermos a palavra. Obrigado, Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Obrigado, Espírito Santo, porque nos auxilia em nossas orações, traduzindo as nossas orações diante do Pai, diante do Filho. Louvado seja a Trindade. E mais uma vez, obrigado. A nossa cerimônia, a nossa celebração, ela é tão simples, tão pequena, tão limitada diante do grande mistério da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Dá-nos sempre um coração agradecido, dá-nos sempre um coração obediente, dá-nos sempre um coração disposto a sermos parecidos com Jesus. Conforme nos foi falado hoje, sempre que enfrentarmos dificuldades, lutas no nosso viver diário, que o Espírito Santo sempre nos ajude. Como é que Jesus Cristo agiria? Como é que Jesus Cristo faria para resolver esses problemas? E sabemos que Jesus Cristo sempre fez o que era da vontade do Pai. Obrigado por esse domingo, obrigado pela ressurreição, obrigado pela palavra semeada em nossos corações. Ajuda-nos a vivermos segundo a palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, queridas, amados e amadas de Deus, comprados e compradas pelo precioso sangue de Jesus Cristo,
Vão em paz para suas vidas, para os seus lares, para os seus afazeres, e que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa, extraordinária de Jesus Cristo, e que o poder, a unção do Santo Espírito estejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje, eternamente. Amém.